Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso curso de Escola Bíblica. Nossa intenção aqui é trazer boa teologia de maneira pragmática e funcional para que você possa crescer na graça e no conhecimento. Hoje nós vamos continuar com a martiologia e vamos tratar da origem do pecado. Para o vídeo, vai lá, pega a sua Bíblia, Gênesis capítulo 3, e leia o capítulo inteiro. Ali você vai ver sobre a tentação, a culpa, o juízo e a redenção. Tudo isso no capítulo 3 de Gênesis. Se possível, leia o 2 também, para você entender algumas coisas que vão acontecer ali no capítulo 3. É muito importante porque ali nós temos o hecatombe da humanidade, a queda do homem. Então você precisa entender, porque se você não compreender este fato da martiologia, você vai ser como aquele espírita, né? Que pensa assim, não, eu não preciso de fazer mais nada, ou de me arrepender dos meus pecados, eu sou um bom pai, eu trabalho, um bom cidadão, eu pago meus impostos, então eu estou bem. Como é que Deus não vai me levar para o céu? Ou seja, essa pessoa ela não entende que o ser humano é caído. Que todos nós, como está em Romanos 5, estávamos em Adão. E a queda de um foi a queda de todos. E agora nós precisamos da graça salvadora de Jesus. Isso é importantíssimo para que nós tenhamos essa compreensão da graça. Também do juízo, do inferno. Eu vejo aí muitos líderes de seitas, como Testemunho de Jeová, Adventistas e Espíritas, eles não entendem como é que um Deus de amor vai jogar alguém eternamente no inferno. Afinal de contas, o seu João roubou uma galinha e o seu Zé matou uma pessoa. Como é que ambos podem ficar ao mesmo tempo no inferno? É porque ninguém vai para o inferno porque roubou uma galinha ou porque matou uma pessoa, ou 6 milhões de pessoas como Hitler. A pessoa vai para o inferno porque não se arrependeu dos seus pecados. Entender a martiologia é extremamente relevante para ter uma concepção da própria mente do Criador. Que aí você começa a entender por que Deus toma certas atitudes e o homem realmente merece tais atitudes e tais reprimendas de Deus. Muito bem. Acompanhe comigo aí no PowerPoint, eu vou seguir o nosso livro, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, Meyer Pearman. É uma obra muito conhecida, muito pragmática, muito boa realmente. Então você pode, se você ainda não tem o PDF, solicitar o PDF, que nós estamos seguindo aqui esse tratado, tá? A possibilidade da tentação. Presta atenção no que eu vou ler, depois eu vou comentar. O terceiro capítulo de Gênesis relata o fato da queda do homem, informando acerca do primeiro lar do homem, sua inteligência, seu serviço no jardim do Éden, as duas árvores, o primeiro matrimônio. Menciona especialmente as duas árvores do destino, a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Essas duas árvores constituem um sermão em forma de quadro, dizendo constantemente a nossos primeiros pais: se seguirdes o bem e rejeitardes o mal, tereis a vida. E não é esta realmente a essência do caminho da vida encontrado através das Escrituras? Confira Deuteronômio 30:15. Notemos a árvore proibida. Por que foi colocada ali? Para promover um teste pelo qual o homem pudesse, amorosamente e livremente, escolher servir a Deus e, dessa maneira, desenvolver seu caráter. Sem vontade livre, o homem teria sido meramente uma máquina. Então, a possibilidade da tentação, ela foi nos dada lá no jardim, porque Deus não queria que ninguém o servisse obrigatoriamente, porque somos autômatos e programados a isso. Deus queria que a criatura que ele estava criando fosse
um ser livre e que escolhesse servi-lo pelo seu próprio livre arbítrio. Então, aqui é muito importante nós entendermos isso para não cairmos no fatalismo. Deus não predestinou o homem à queda. Deus não determinou a queda do homem. Isso não está nas Escrituras. O homem, com o seu livre-arbítrio, escolheu equivocadamente. Claro, houve a tentação? Houve. O diabo já estava por lá? Estava. Se você pegar o capítulo anterior, o capítulo 2, Deus vai dizer para Adão e Eva, olha, está aí o jardim para vocês cuidarem. Cuidar por quê? Por que você cuida? Por que você protege alguma coisa? Porque pode haver um ataque exterior. Então Deus, no capítulo 2, já tinha dado o alerta para o homem. Mas esse homem não levou a sério essa possibilidade. E aí, usando do seu livre-arbítrio, pecou. A origem da tentação. Diz o texto bíblico, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E aqui, continua Meyer Pirman, é razoável deduzir que a serpente, que naquele tempo deveria ter sido uma criatura formosa, foi o agente empregado por Satanás, o qual já tinha sido lançado fora do céu antes da criação do homem. Por essa razão, Satanás é descrito como essa antiga serpente chamada o diabo. Apocalipse 12:9. Geralmente, Satanás trabalha por meio de agentes. Quando Pedro, embora sem má intenção, procurou dissuadir o mestre da senda do dever, Jesus olhou além de Pedro e disse, para trás de mim, Satanás. Neste caso, Satanás trabalhou por meio de um dos amigos de Jesus. No Éden, empregou a serpente, uma criatura da qual Eva não desconfiava. E digo mais, admirava. Por que eu sei a data da queda de Satanás? Porque a Bíblia deixa isso claro. Ora, se o diabo foi tentar Adão e Eva, logo ele já havia caído. Lá em Lucas, Jesus diz assim, eu vi Satanás caindo como um raio. O que temos então em Apocalipse 12, quando fala da luta do arcanjo Miguel contra o diabo e a sua queda, aquilo é anacrônico, é atemporal, aconteceu lá atrás, entendem? Jesus já havia visto aquilo, e ali o apóstolo João teve a mesma visão anacronicamente, porque o Apocalipse ele mostra coisas do futuro, mas também fatos passados. E aqui foi o caso, em Apocalipse capítulo 12, aonde ele viu a queda de Satanás. E nós entendemos que Ezequiel 28 e Isaías 14, apesar de Ezequiel 28 se referir ao rei de Tiro, Isaías 14 ao rei da Babilônia, ali nós temos elementos para entender que os profetas fizeram uma analogia com os reis em relação ao Satanás, ao anjo que caiu. Então, eles fizeram assim uma comparação entre a queda do diabo, ou de Lúcifer, que quer dizer anjo de luz, que virou o diabo, com a queda do rei de Tiro e o rei da Babilônia. Tá certo? Então, os textos, eles são uma referência ao diabo, sem sombras de dúvidas. Escritos para os reis, mas se referindo a Satanás e a sua queda. E aqui, irmãos, nós também podemos entender que a origem do pecado foi lá no céu. Porque o primeiro pecado acontece lá. Depois, novamente, em Gênesis capítulo 3. Importante entendermos isso. A sutileza da tentação. A sutileza é mencionada como característica distintiva da serpente. Com grande astúcia, ela oferece sugestões as quais, a serem abraçadas, abrem caminhos a desejos e atos pecaminosos. Ela começa falando com a mulher, o vaso mais frágil. Primeiro que o Meyer Pirman aqui comete um erro, porque ele fala que a mulher estava só quando foi tentada. Em Gênesis capítulo 3, nós vamos observar
que Adão, no original hebraico, está do lado da mulher. Então a tentação está acontecendo com Eva e Adão está contemplando aquilo tudo. Importante fazermos essa correção do livro do Meyer Pearman, tá? Ele é um grande teólogo, mas algumas coisas nós temos que anotar que de repente passou aqui, ele não percebeu. Com relação à sutileza da tentação, observe que o diabo sondou o ambiente com anterioridade, como faz qualquer criminoso antes de cometer um assalto. E ele deve ter notado que Eva tinha um certo carinho, uma certa afeição por aquele animal específico, que a gente não sabe qual é. Hoje se pinta uma cobra, mas, sinceramente, a gente não sabe que réptil que era, ou que animal que era. Provavelmente não era uma cobra em si. Mas aquele animal chamava a atenção de Eva. Então, e aqui o Meyer Pearman tem razão, Eva era o vaso mais fraco entre os dois, mais sensível, vamos usar um outro termo, né? Mais sensível. Então ele começa ali um diálogo. E quando ele faz a pergunta, é assim que Deus diz, Eva começa dando uma boa resposta. Deus diz para não comermos da árvore do bem e do mal, ou a árvore do conhecimento. Aí ela põe uma vírgula e disse para nem tocarmos nela. Quando Eva comete essa errata, essa falha, e acrescenta que Deus mandou nem tocar no fruto, e Deus não proibiu o toque, Deus proibiu que se alimentasse daquele fruto. E aqui eu quero discordar do Meyer Pearman de novo, porque ele fala que Eva não tinha essa informação. Eva tinha. Por que eu sei? Porque eles conversavam com Deus na virada do dia. É óbvio que ela tinha toda a orientação. É óbvio. Então, naquele momento, ela abriu a brecha e o diabo continuou a tentação. E eles, assim, acabaram caindo. Se você fazer uma analogia com Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus, que é o último Adão, que é o Adão que venceu o que o primeiro Adão fraquejou, nós vamos observar que a mesma estratégia foi usada. O diabo lança uma dúvida e depois ele tenta usar a Bíblia para pegar Jesus em alguma falha, ou a palavra de Deus. Foi a mesma coisa que ele fez com Adão e Eva, e eles caíram. Então, a palavra de Deus e a vivência dessa palavra na prática é o que repudia ou que rechaça Satanás na nossa vida. Se ali tivesse sido colocada em prática a palavra de Deus, o diabo não teria tido tanto sucesso na tentação. Foi uma falha do primeiro casal. O texto bíblico diz assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. A expressão usada para indicar esclarecimento milagroso ou repentino. As palavras da serpente cumpriram-se, porém o conhecimento adquirido foi diferente do que eles esperavam. Em vez de fazê-los semelhantes a Deus, experimentaram um miserável sentimento de culpa que os fez ter medo de Deus. Notemos que a nudez física é um quadro de uma consciência nua ou culpada. Então aqui nós observamos que após a queda, Eva come, dá ao marido e ambos caem. Eles tiveram os olhos abertos. Mas qual foi a promessa no versículo 5 e 6 para eles? É que eles seriam semelhantes a Deus. E aqui eu peço para você observar uma nota. Quando você lê Isaías 14, você vai observar que ali há 5 eus. O diabo, ele quer o trono de Deus. Ele quer subir naquele trono. Ou seja, o que tentou o coração de Satanás? Foi exatamente o desejo de ser Deus. Qual foi a tentação que ele traz então para Adão e Eva? Justamente essa, a proposta da divindade.
Adão e Eva não queriam imortalidade, eles tinham uma árvore da vida, uma árvore da eternidade no quintal. Eles não morriam, o problema não era isso. A questão não era essa, a questão era outra coisa. Se o diabo oferecesse vida eterna, ou viver para sempre, ou imortalidade, Adão e Eva iriam rir dele, porque eles já tinham isso. Então, Satanás, através desse animal, ele fala e se comunica dizendo ou fazendo uma proposta de divindade. E aí, quando eles assim aceitam a proposta e comem o fruto, eles descobrem a vergonha, o pecado, a humilhação e acabam se escondendo. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Assim como a nudez física é sinal de uma consciência culpada, da mesma maneira, o procurar cobrir a nudez é um quadro que representa o homem a procurar cobrir a sua culpa com a indumentária do esquecimento ou o traje das desculpas, eu acrescentaria, ou das religiosidades. Mas somente uma veste feita por Deus pode cobrir o pecado. O versículo 21 mostra que Deus tira a roupa de folha e coloca a roupa de pele de animal. Logo, aqui nós temos, então, o sacrifício do cordeiro. Já já eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O instinto do homem culpado é fugir de Deus. E assim como Adão e Eva procuraram esconder-se entre as árvores, da mesma forma as pessoas hoje em dia procuram esconder-se nos prazeres em outras atividades. Por isso que o homem se embrenha tanto no pecado, nos vícios, nas drogas e até na religião, para tentar aplacar esse peso de consciência. Mas somente através da graça de Jesus, da misericórdia de Deus, é que ele vai encontrar paz. E outra coisa, veja que o Adão, quando peca, ele se esconde. Quem vai atrás dele? É Deus. Toda obra redentiva é de Deus. É Deus quem vai atrás do homem pecador. E aqui nós temos então o juízo sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem. Sobre a serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a besta, e mais que todos os animais do campo. E sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. E aqui, essa sentença não é para o bicho, para o animal. Os animais, como os homens, sofrem com a queda em geral. Isso é fato, está em Romanos capítulo 8. Mas aqui, essa sentença foi para o diabo, por causador do fato, e não para o animal que foi usado em si. Sobre a mulher, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção, e com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então aqui nós temos a justiça ou o juízo sobre a mulher. O fato da mulher sentir dor e sofrer, poder não ter paz para gerenciar sua família com tranquilidade, é um dos castigos que está sobre a vida da mulher e da família. Sobre o homem, o trabalho para o homem já tinha sido designado, mas agora o trabalho para esse homem seria a maldição. E aqui, gente, esse castigo que foi imposto tem a ver com o fruto do pecado. Ou seja, a gente não cria uma família facilmente. As enfermidades, as dores, tanto na esfera física, biológica, quanto na esfera social e antropológica. Nós sofremos hoje em dia. Não é fácil criar um filho, não é fácil educar, não é fácil sustentar uma família, o mundo é injusto. Então é neste aspecto que nós temos essa maldição que veio sobre a humanidade. Outra coisa importante aqui, que quando Deus chama Adão,
e pergunta o que aconteceu, ele fala, foi a mulher que tu me deste. Adão representa aquele tipo de pessoa que joga a culpa tudo em Deus. Ah, eu sou assim porque é Deus. É Deus que é culpado pelo meu sofrimento. É Deus que me faz sofrer. É Deus que faz com que eu não seja feliz. Culpa Deus. Tem gente que é assim, tudo ele culpa Deus. Quando Deus chama a mulher, ela fala, foi a serpente. Ou seja, Eva representa aquele ser humano que joga tudo a culpa no diabo. É o diabo. Tudo é o diabo. Quase o diabo se torna um ser redentivo. Ou um ser vicário, pagando pela culpa dos outros. E por fim, o que nós observamos é que cada um teve a sua sentença. Porque embora o homem seja o pai da justificativa, cada um teve a sua sentença. O diabo teve a dele, a mulher a dela e o Adão, o homem, o dele. Cada um teve a sua sentença. Tá? Então, a priori, nós não vemos ninguém aqui assumindo a sua culpa. Só jogando uma culpa em cima do outro, mas ninguém assumindo a sua culpa. Bom, a redenção. E aqui nós vemos o versículo 15, que é um proto-evangelho, onde fala da descendência da mulher e da descendência da serpente. E aqui, descendência da mulher, é porque através de uma geração iria nascer Jesus. Deus chama Abraão, Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera Israel, de Israel nasce Jesus, que morre na cruz e pisa na cabeça da serpente. Mas e a geração da serpente? Aí nós temos um exemplo de Caim, é uma geração da serpente. Ou seja, são aqueles que vão trazer o ódio, a aversão às coisas de Deus. Ou seja, o homem caído, perturbado, o homem que não quer Deus, o homem que se revolta contra Deus. O que nós temos de sobra hoje em dia no mundo. Então essas duas sementes iriam guerrear. O povo de Deus e o povo das trevas. E nós sempre teremos essa guerra espiritual, essa batalha espiritual. E aqui nós vemos isso. Mas a redenção estava prometida. A redenção estava encomendada através dessa semente que iria nascer. Lembre-se, não foi pela mulher que o pecado entrou, não foi Eva que pecou primeiro? Agora, pela própria mulher, o Redentor entraria na história humana e traria salvação. Isso é algo glorioso e esplendoroso, tá certo? Prefigurada. O verso 21, Deus então emola ou mata um animal, uma criatura inocente, para poder vestir aqueles que se sentiam nus antes da sua vista por causa do pecado. Do mesmo modo, o Pai deu seu Filho, o inocente, à morte, a fim de prover uma cobertura expiatória para as almas dos homens. Por isso o Apocalipse 13:8 fala assim, o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quando nós temos a imolação do Cordeiro, ou o sacrifício do Cordeiro, desde a queda do homem. Quando o homem peca, lá está o Cordeiro. Aquele animal que foi sacrificado é uma figura de Jesus que haveria de morrer pelos nossos pecados para nos trazer redenção. Tá certo? Então, gente, nesta segunda aula de amartiologia, o que você entende e observa claramente em Gênesis capítulo 3 é que o pecado entrou no mundo porque o homem cedeu à tentação. E ali, esse pecado contaminou toda a humanidade e toda a natureza. Por isso, nós precisamos do Cordeiro. Sem o Cordeiro de Deus, não há redenção. João Batista, quando vê Jesus, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo aquele que aceita Jesus, todo aquele que se entrega a esse Cordeiro, é salvo pela sua graça, pelo seu favor imerecido, pelo seu amor imensurável, tá bom? Então, gente, qualquer dúvida, escreve aí nos comentários, entre em contato com o Zap, nós estamos à disposição para fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira, tá? Assistam às próximas aulas, porque com certeza você vai agregar conhecimento e vai entender muito melhor os fatos através da palavra de Deus.
Muito obrigado, que Deus te abençoe e até a próxima aula.